Graças a Deus. Boa noite, povo. A paz esteja com todos. Coloque a mão no seu peito assim, levante o seu semblante. Ore assim comigo, diga assim: Deus Todo-Poderoso, Autor da vida, aquele que põe em ordem, aquele que é o fôlego, aquele que dá a graça do amanhã. É pela tua misericórdia que estou aqui. É pela tua graça que posso ter comunhão e que os meus pecados não me consumiram. Eu creio no teu amor, eu creio na tua graça e em toda a tua disposição em ouvir a minha oração. E também, Senhor, usar o pregador para ministrar ao meu espírito a tua palavra viva, a palavra que esclarece, que tira as coisas do lugar, que me confronta, mas me dá vida. Não me deixa humanizar aquilo que é espiritual, pois só o Senhor conhece o meu coração. Confirma as palavras para a tua glória. Repreende Satanás, pois a minha oração eu ligo ao céu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a minha tradução: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Assente-se, por favor. Graças a Deus. Eu costumo dizer para vocês que nós somos a geração João Batista. É muito curioso esse fato. Esses tempos atrás eu disse uma frase de Spurgeon aqui. A frase dizia mais ou menos assim: todo cristão ou é um missionário ou é um... Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E isso tem que estar bem vivo. Na armadura que Deus dá ao cristão, espada da palavra, escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, tem mais o quê? As sandálias da pregação do Evangelho. Se não pregarmos, se não testemunharmos aquilo que Deus faz conosco, morreremos na fé. Iremos desanimar. Então isso faz parte de uma proteção também. Os pés tipificam passagem, tipificam caminhada, tipificam histórico e fazem parte da instrução e da armadura de um cristão. Eu não conheço um cristão que não tenha ministério. Pastor, mas eu sou cristão, eu não sei que ministério que eu estou ainda. Então você precisa se envolver mais. Mas eu não conheço um cristão que não tenha ministério. Não existe um cristão que não tenha ministério. Tudo que há em nosso corpo tem a utilidade. Todos que estão no corpo de Cristo têm uma finalidade. Porém, se eu não mexer o meu braço por um tempo, eu não sei quantos aqui já quebraram o braço, mas o braço vai ficando atrofiado, ele vai afinando, ele vai travando. Porém, é muito importante o movimento. E a igreja, o corpo de Cristo, ela é vivo. A necessidade do movimento é uma questão de existência. E para um cristão existir de verdade, o movimento, ele é básico. Então, eu não conheço um cristão que não tenha ministério.
A princípio, o cenário aqui que nós lemos no capítulo 3 é um cenário muito curioso. Um homem vestido de pele de camelo, que amarra com uma tira de couro fazendo um cinto. Ele está no meio do deserto, dizendo que as pessoas deveriam se arrepender, alegando que o Messias, o Cristo, estava chegando. E o Deus que há quase 400 anos não usava, não falava com profeta nenhum, agora, curiosamente, usa ele, no meio de um deserto, em um período de crise. Olha só. E o mais curioso, que no meio do deserto as pessoas iam ouvir as mensagens deste homem. E essas pessoas acreditavam na mensagem desse homem, e por incrível que pareça, no meio de um deserto, em um rio, qual que é o nome do rio? Ele batizava essas pessoas. Olha só. Ele se alimentava de gafanhoto. Eu não sei se você já ouviu algum documentário, já escutou alguma coisa, e ouviu falar que o gafanhoto, ou o grilo que eles comem lá, enfim, o gafanhoto, se ele for defumado, naturalmente, ele vai lembrar alguma coisa defumada aqui. Né? Não no auge ali, naturalmente, não no nosso paladar, como um salame, por exemplo. Mas ele é um tanto amargo. E o mel, não preciso nem falar, né? O mel silvestre, ele é doce. Então, mas o que alimenta mesmo é o gafanhoto. Então, a princípio, pelo que nós observamos aqui, não tem nada de incrível e soa até um tanto esquisito, não é verdade? Pois uma roupa de pelo de camelo, ela é pesada. E ela é pesada e bastante. E ainda no meio do deserto, imagine, esse é o indivíduo que o nome João significa agraciado. A palavra João, no hebraico, significa agraciado. Agora, batista ou batismo no hebraico, você lembra o que é, né? No hebraico. A palavra batismo significa sepultamento. Agraciado com sepultamento. Ou João Coveiro, se fosse nos dias de hoje. João Coveiro. Agraciado coveiro. Lisonjeado coveiro. Esse é o indivíduo João Sepultador. Aquele que recebeu um nome com objetivo de vida. E o que me chama a atenção é o cenário em que ele aparece, pois é um cenário de crise predominante. Olha só o que diz: naqueles dias apareceu João dentro do deserto da Judéia. E o tempo ali, ele é inusitado, o tempo é fora do comum, o lugar é inusitado, pois além de João estar em um deserto, o período era de crise. Então, alguns pontos me chamam a atenção. E como eu estou falando de chamado, eu quero que você preste muita atenção sobre isso, porque é despertador, é provocativo. Primeiro ponto que me chama a atenção, primeira coisa que me chama a atenção aqui, é que a crise, ela não tem o poder de me esconder. A crise mais promove do que oculta. A crise deixa aparecer as verdades. O objetivo da crise é mostrar, apareceu João no deserto, em meio à crise. Nem o tempo de crise teve o poder de esconder. Nem o deserto que ele pisa tem o poder de ocultá-lo. O que eu preciso ter em mente é que, por ser um agente de Deus direto na história, nem crise, nem deserto pode me esconder. Quando Deus decide fazer alguma coisa aparecer, Ele usa a crise, Ele usa o deserto, Ele faz como Ele quer. Como eu já aprendi, num céu escuro é que as estrelas vão brilhar. O deserto é quente. Aliás, o deserto ele é quente demais. E ninguém espera servir a Deus tendo a expectativa um deserto. Eu entrego para Deus a minha vida. Ah, Jesus, que seja tudo lindo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Mas ninguém fala para Deus, se Senhor, me manda lá para a Coreia do Norte. Senhor, eu quero ser torturado. Senhor, eu quero que eles cortem a minha mão. Ah, Deus, eu quero ser chicoteado, torturado pelo...
Difícil alguém que fala isso, né? Eu quero ver os meus filhos morrerem na minha frente. Como o Estado Islâmico estava fazendo, colocando cristãos presos em grades, e mergulhavam eles e levantavam, mergulhavam e iam matando eles assim, em vários tipos de tortura. Então ninguém pensa assim a princípio de primeira, mas de repente Deus chama um homem para que ele pregue num deserto. Talvez me dirijo a alguém que está se debatendo, porque não se imaginava em crise, não se imaginava em um deserto, mas João foi agraciado. E é no meio de um deserto que Deus vai te usar. É no meio de uma crise que Deus trará pessoas a você. Às vezes é quando você precisa de um abraço, que você tem que dar o abraço. Às vezes é quando você precisa de uma palavra, que Deus usa você com uma palavra. Às vezes é quando você precisa de dinheiro, que Deus usa você em oferta, em favor. João no meio de um deserto, com o cabelo desarrumado. Daquele jeitão. Eu já vi vários filmes, você também, sobre as minisséries, Jesus, a história, cada diretor com uma interpretação interessante. Tem um Jesus bem antipático ali, né? Que não dá risada do fim ao começo, é só brabeza, é só soviético ali. Mas tem uns que é mais cômico, mas esse eu achei engraçado, é o que eu vi João no deserto com o cabelo assim, faltou ter uns ossos enfiados em algumas coisas assim. Olha, mas de qualquer forma, era uma outra ótica naquela época. Sem dinheiro, com coisas improvisadas, Deus vai fazer você agraciado. Preparando o caminho, preparando os corações para que essas pessoas recebam Jesus. Você está entendendo? Sobre a importância dessa geração em que nós estamos vivendo, a geração João Batistas, que estão preparando pessoas para a vinda do Messias. Isso é muito importante. Qual é o problema que o contexto é de crise? Qual é o problema que você está pisando no deserto? O deserto, a crise, ele te promove, é a razão da minha e da tua existência. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Segundo ponto que me chama a atenção. Nem a crise, nem o deserto pode mudar o meu ofício. Ele aparece em pleno exercício do seu ofício. Fazendo o quê, pastor? Pregando. Mas de que maneira, pastor? Olha a condição que o cara estava no meio do deserto. Pregando. E você vai abandonar o seu grupo, você vai abandonar o teu ministério, você vai abandonar o teu posto, porque você está em crise. Porque o teu caminho é deserto, você vai abandonar a tua missão, que é a razão do deserto, a cruz é a razão de Cristo. Você vai abandonar o caminho porque as coisas não são favoráveis na sua ótica, porque o conforto te abandonou, porque as ameaças te rodeiam. Eu aprendi que o milagre, que as guerras sempre cercam o surgimento de um milagre. Você não pode deixar com que o calor externo seja maior que a chama interna que Deus colocou dentro de você. É para cantar? Faça com graça. É para pregar? Pregue com coragem. É para dirigir? Faça isso de uma forma ousada. É para ensinar, meu irmão, capriche. É para discipular, se dedique. Deus não tem compromisso com o tempo de crise e deserto. Deus tem compromisso com aquilo que Ele confiou a você. Então pregue, João. Mostre para a crise e para o deserto que esse chamado grita mais alto do que essas ameaças, esses convites de abandono e depressão. Destrava a tua vida, pelo amor de Deus. Faça o que Deus te pediu, faça o que Deus te inspirou. Pare, meu irmão, de procrastinar. Pare, minha irmã, de retardar o que Deus tem para você. Semana que vem, amanhã, 1 hora, talvez depois, quando encaixar isso, pare. Faça o que Deus te pediu, te inspirou. Não pare de fazer o que Ele te confiou. Zele por isso e por aqueles que Deus te mandou zelar. Terceiro ponto.
tudo se junta para fazer você parar. Tudo. Às vezes o céu escurece, às vezes as ondas vêm, às vezes o açoite vem, os convites vêm, e é difícil servir a Deus num mundo de seduções. Às vezes o leão morto é mais perigoso do que o leão vivo para Sansão. Vivo ele matou, morto, com um favo de mel junto ao corpo. Ele, como nazireu, não podia tocar em nada morto. Ele foi e pegou o mel. Não só comeu, como levou para a sua família, para dentro da sua casa, colocou a sua família em risco. Há um esforço maligno, disfarçado de convites, para que você saia do deserto que Deus te chamou, para uma miragem que promete um caminho mais fácil, um caminho mais leve. Mas eu preciso que você entenda que ninguém amadurece apenas sorrindo. Ninguém amadurece apenas sorrindo. Eclesiastes capítulo 7 vai falar isso, né? É melhor que você vá num velório do que numa festa. Ele está falando nesse sentido, não pela questão da morte, mas ele está falando que uma lágrima que escorre ali, você aprende muito mais do que muitos sorrisos. O deserto que pisamos, ele vai nos comprimindo. Mas aí eu aprendo. Eu me lembro que os mais belos hinos, os mais belos poemas, eles foram escritos quando pessoas estavam comprimidas. É quando você espreme a laranja que o melhor dela sai. Quando você espreme a cana que o melhor dela sai. Eu não sei se você já ouviu falar de Horatio Gates. Horatio Gates, você não ouviu falar dele talvez, mas você já ouviu falar do fruto dele. 20 de outubro de 1828. Ele foi um advogado presbiteriano nos Estados Unidos que escreveu um hino após uma tragédia, onde as suas 4 filhas faleceram, afogadas depois que o navio afundou. E no mesmo instante em que ele teve a notícia de que todos os seus investimentos ele perdeu em um incêndio. Ele escreveu um hino que está na harpa. O nome do hino é Sou Feliz. Depois de perder as 4 filhas, a esposa dele, quando chegou na Inglaterra, mandou um telegrama e disse: de todas, só eu me salvei. No auge da dor, ele canalizou o seu cristianismo. Você vai lembrar do hino, talvez, eu cantando. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. No auge da dor, os mais belos hinos foram escritos, como Amazing Grace, que é a música mais tocada do século. A música mais tocada do século passado, aliás. A música mais escrita e com mais versões. Todo cantor americano, seja Frank Sinatra, seja esses que já faleceram, Ray Charles, seja aquela Whitney Houston, ou tantas outras aí, ou outros já cantaram esse hino. Oh, Amazing Grace, de um navio negreiro, pessoas que estavam dentro do navio, alguns já haviam falecido, vários desses faleciam, e cantavam essa música, ó graça maravilhosa que me libertou. E um homem cristão que estava no navio,
que não era negro ele, escreveu o hino. Ninguém sabe o autor. Olha as condições. O maior resgate da história foi alcançado através de uma cruz ensanguentada. As mais belas pregações foram escritas em um quarto querendo desistir. Você já ouviu falar de Martin Luther King? Você sabia que Martin Luther King, ele sofria de uma depressão histórica e que o FBI investiu muito para que ele cometesse suicídio? No seu último sermão, quando ele estava com 39 anos, ele escreveu um sermão onde ele pregou a sua última mensagem, você pode pesquisar. Quando no final da mensagem ele diz: e assim como Moisés subiu no monte e viu a promessa, eu já subi essa montanha, eu vi a promessa e eu estou pronto para ir. Estou pronto para partir, estou pronto para Deus me recolher. No outro dia ele levou um tiro e ele faleceu. Foram nos momentos em que você dizia para Deus: me leva, que Deus te deu mais comida. Aí falava: caminhe mais 40 dias. Foi nos momentos que você achava que não ia suportar, que Deus derramou favor na tua vida, suficiência. Pregue, cante, ore, oferte. Quarto ponto que me chama a atenção. Olha as bases da pregação desse homem. Olha o que ele diz, que mensagem dura. Eu sei o que é pregar mensagens assim, porque você sai, depois que termina a mensagem, parece que você saiu de uma grande discussão, de um grande debate. Você sai muito cansado, você fica abatido às vezes. À noite você fica abatido, são lutas, é uma guerra espiritual. As bases da pregação desse homem que me chama a atenção: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Isso é, arrependimento e reino dos céus. Não é reino dos céus e arrependimento. Primeiro arrependimento e depois reino dos céus. Esses são os dois pilares que sustentavam o ministério desse homem. Não tem como entrar no reino dos céus sem o arrependimento. Dá uma ideia de se arrepender logo, porque está perto. Essa é uma palavra específica para quem entrou aqui hoje, para quem está me escutando através das redes sociais, me vendo, e para quem está aqui. Se arrependa logo, porque o tempo está próximo. Você sabe o que está fazendo, se arrependa. Suas práticas, se arrependa, porque o reino dos céus está próximo. E nesse, de que sempre vai ter uma manhã para se arrepender, vai te levar para o inferno, não para os céus. Porque às vezes não tem uma manhã. Quinto ponto que me chama a atenção. Olha o efeito dessa pregação, né? No versículo 3, quando diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Quem que clama? João? Mas aparece o nome dele aqui? Aparece lá no Isaías, no livro de Isaías, 700 anos antes de João Batista nascer? Não aparece o nome dele. Não aparece o nome de João aqui. Ele é profetizado como um clamor. Ninguém precisa conhecer o seu nome, mas vão conhecer o efeito dessa voz. Como esse hino que eu cantei, conhecer o efeito da voz. O teu clamor prepara, o teu clamor endireita as veredas. Eu quero que você entenda que tem gente que anda em um caminho preparado porque você clamou. Essa semana eu fiquei muito agitado, em mim mesmo, né? Passei uma noite praticamente sem dormir e a outra de uma dor emocional, porque uma vez eu estava tomando uma latinha de 51, fiz até uma propaganda sem querer, e de repente um homem passou, um homem com a Bíblia debaixo do braço, e quando ele passou eu disse para ele: deite o que é um gole. E ele falou, ele parou, ele podia ter olhado para mim e falado: seu incircunciso, não está vendo que eu sou cristão e blá, blá, blá. Mas aquele homem parou e ele disse para mim assim: se fosse antigamente eu até queria, mas hoje eu tenho uma água que é muito melhor que essa. Eu falei: desculpe, eu não entendi. Eu fui querer tirar sarro, ele parou e ele falou: tem uma água muito melhor. Sério? E ele começou a me evangelizar. Eu fiquei tão constrangido que eu joguei metade da lata fora, né? Só tinha metade, eu joguei metade fora. Ele parou e ele impôs as mãos sobre mim
ele orou por mim, ele orou pelo meu amigo e tudo mais, e ele me evangelizou. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu. Quando eu vim para Jesus, 2 anos depois, como resultado daquilo, eu encontrei com ele de novo. Mas eu cometi o grande erro de nunca perguntar o nome dele. E nós fomos para um monte orar. Ele me confidenciou que ele tinha dificuldade com os filhos, ele tinha 3 filhos homens, principalmente com o mais velho, aquela fase adolescente, aquelas coisas. A situação financeira dele era bem, ele passava por grandes desertos. E daí eu não falei mais com aquele homem. O tempo passou e tudo mais. Eu assumi a igreja, depois Deus nos abençoou, nos agraciou. São 3 igrejas, daí Casa de Recuperação, daí Teologia. Eu já batizei mais de 300 pessoas. E enfim, todas essas questões, e formando pessoas, e instituto, e esse monte de coisa. Aí essa semana me veio uma luz, eu falei, mas cadê ele? O nome dele? Meu Deus, eu tenho que honrar esse homem. Eu sou fruto do evangelismo dele. Eu sou alcance dele. Me veio uma luz. Eu falei, mas eu não sei o nome dele. Eu comecei a lembrar e pesquisei, acabei achando o nome do filho dele. O nome do filho dele, Piezo. João Piezo, ou Piezo João. Está no Facebook. E eu conversei com ele, expliquei para ele, então eu preciso do contato do teu pai. Ele, no momento depressivo da minha vida, de grande depressão, ele falou da água viva para mim, que é Jesus. E minha vida aconteceu assim e desse jeito, e hoje eu quero honrar ele. E ele falou, que bonita história, eu fico muito feliz, muito obrigado por me contar essas coisas. O meu pai faleceu faz 8 anos. Aí hoje eu conversei com ele de novo, perguntei quantos anos que teu pai faleceu, do que ele faleceu. Até de manhã eu contei que era 8, mas ele corrigiu, ele falou, não, desculpe, pastor. Meu pai faleceu faz 16 anos. Eu falei, então, foi pouco tempo depois. Foram uns 7 anos depois. E eu me desculpe, ele faleceu com quantos anos? Ele falou, 44 anos. Ele me evangelizou quando ele estava com 37, 38 anos, mais ou menos. E ele teve um câncer no reto, não tratou e agravou aquilo. Eu falei, e daí? Ele me disse, pastor, mas ele estava preparado, sereno, doce, e ele foi sem dor. Eu falei, meu Deus. Mas é muito bom saber o fruto dele, porque o objetivo da vida dele era ganhar almas. Falei hoje de tarde com ele. O objetivo da vida dele era ganhar almas. E ele falou para mim, pode ter certeza, pastor, que Jesus muda a vida da gente. Muda o jeito da gente ser. Esse homem estava passando por um deserto muito forte. Um deserto muito forte. Às vezes a gente não vê alguns frutos. Mas o nome, às vezes, dele não aparece. Às vezes o teu nome ninguém lembra. Mas a semente foi jogada ali. O nome dele era Emanuel. Significa Deus conosco. E ele me falou, o nome do pai era Emanuel, pastor. Eu quero que você entenda que tem gente que anda pelo caminho que você preparou. Eu quero que você entenda que para que essa palavra tenha chego aqui, pessoas foram incendiadas vivas. Eu quero que você entenda que pessoas negaram o conforto da vida, às vezes, para que essa palavra chegasse. Pessoas enfrentaram o seu orgulho para que essa palavra chegasse. Pessoas passaram pelo deserto, pregaram no meio do deserto. Tem gente caminhando em um caminho, uma vereda direita, porque você clamou. Porque você clamou. Eu encontro pessoas, esse tempo atrás encontrei um rapaz que ele não deu nem bola. Teve um outro rapaz que ele procurou até meus pais para falar. Na época de mim, falou, teu filho, né, no hospital trabalhava, ele fica falando de Bíblia lá e de Jesus. Mas é lógico, no intervalo, cada um fala de carro, fala de esporte, fala isso. Por que eu não posso falar de Jesus? E hoje, ele lidera a célula. Me falou, chegou até a pedir perdão para mim. Mas, e outras pessoas também. Então, não pare de clamar. Não pare de clamar. Porque as sementes,
elas são do céu. E você precisa entender isso. Sexto ponto que me chama a atenção: as pessoas iam ter com João. Presta atenção, há pessoas que entrarão no seu deserto, mas não é para te ajudar, é porque elas precisam de ajuda. Jerusalém, Judeia e todo o Jordão ia ter com João. Pessoas virão de diversos lugares e condições ao lugar simples que você está, porque o que você fala não denuncia suas lutas, mas Deus Todo-Poderoso que está na sua vida. São saciados, mudam de vida, escolhem andar num novo caminho. Então, meu irmão, não se intimide pelo deserto. Eu fiquei um bom tempo andando longas distâncias para uma pessoa me ouvir. Eu lembro uma vez que eu fui para a Argentina com R$15 no bolso, deu para comer um pão de queijo e um café com leite no meio do caminho. E lá na Argentina eu batizei gente, orei em lugares, pessoas aceitaram Jesus. E eu voltei de ônibus lá, porque pagaram a minha passagem. O que eu estou falando para você, pessoas andaram longas distâncias, tiveram dores para ouvir o que eu tinha a dizer, ou para ouvir o que você tem a dizer. Nós precisamos honrar isso. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, que quando você está alegre, você aprecia a música, mas quando você está triste, você entende a letra? Tem muita gente apreciando o que você faz, mas tem muita gente entendendo o que você faz. Então você não pode parar. Você precisa se aperfeiçoar. Talvez seu ministério está morrendo. Talvez você está despriorizado. Talvez está pensando em ganhar o mundo aqui. Talvez você está começando a cair nas ciladas da vida. Eu preciso que você entenda que o Messias está vindo. Sétimo ponto que me chama a atenção: você e eu não podemos fugir de gafanhotos, mas podemos temperá-los com mel. Quando que um cristão não irá receber notícias ruins? Quando que estar no barco com Jesus significa uma vida sem açoites? Quando, meu irmão, que o fato de anunciar Cristo não significa que estaremos ou iremos para o meio do deserto? Os gafanhotos, eles podem ser amargos, mas o mel é doce e cura a gente. Gafanhoto pode nos alimentar, os desafios podem nos alimentar, mas o mel nos anima, nos tempera. Continue vivo, continue avançando, continue desenvolvendo o teu ministério. A melhor forma de se comunicar, seja através de sons, seja através de uma linguagem, eu não sei, mas continue fazendo isso, dando apoio, sendo calço, parceiro, parceira, seja na música, diaconia, eu não sei, mas continue fazendo isso, dando condições, não pare, porque esta semana será uma semana de temperar o amargo com mel. Essa semana será uma semana que Deus está ampliando a tua visão para as coisas eternas. Porque as coisas, a visão aqui é o que mata todo cristão. A visão apenas aqui. Agora as coisas do alto podem nos animar. Isaías 53 diz que agradou Deus moê-lo, mas ele, ao ver o fruto do seu trabalho, ficou feliz e contente. Está falando sobre Jesus na cruz. Não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós precisamos entender que quando você nasce aqui na terra, alguém te gera aqui, ó, não é verdade? Mas quando você nasce para Deus, alguém te gera aqui, ó, no ombro. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Você quer servir a Jesus? Você vai ter que emprestar o teu ombro para Deus gerar alguém.
E carregar alguém no ombro não é fácil. Carregar alguém no ombro é ingrato às vezes, se você olhar para cá. Mas um dia você verá os frutos. E se você não ver os frutos aqui, lá no céu, pode ter certeza que você vai ver os frutos. Pode ter certeza que você vai caminhar animado aqui, se você tiver esta visão. Porque Deus vai honrar cada vez que você semeia a palavra dEle. Deus vai honrar cada vez que você, numa oportunidade, testemunha o que Ele fez na tua vida. Deus vai te honrar cada oferta tua, cada dízimo, cada ajuda, cada vez que você se recusa em ter descanso para que de alguma forma o trabalho seja feito, a mensagem seja entregue. Eu preciso que você se ligue no alto. Eu preciso que você se esforce, eu preciso que você entenda, porque nós somos uma geração agraciada, somos uma geração que sepulta, somos uma geração de João Batista, e Deus nos honrou. Pode ser que acabemos com a cabeça em um prato, pode ser, mas é para que a palavra se cumpra, que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Se coloque em pé em nome de Jesus, porque eu quero orar por você, porque você é a voz do que clama no deserto. Pastor, olha para mim, quem sou eu? Parece que eu sou o próprio deserto. Olha para a minha vida, olha para o que eu estou passando, olha para isso. Deus já está olhando para isso, por isso você está aqui, mas Ele quer que você olhe para o alto. Deus está chamando você para um despertar. Deus está dizendo para você que as coisas deste mundo são temporais, as coisas deste mundo são passageiras. Talvez você recebeu o maior recado de dor, eu não sei. Talvez você vive uma frustração, eu não sei, uma ansiedade, eu não sei, mas eu estou chamando você para ligar as coisas onde, meu irmão, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não destrói. Eu estou chamando você, ó geração de João Batistas, para enfrentar o inimigo. E o que é o inimigo? O que Satanás é? O que é o inimigo? É alguém que nós combatemos. E o que é estender o reino de Deus? A sua justiça, o seu amor. É levar essa palavra, e essa palavra liberta pessoas, liga pessoas ao céu, sara pessoas. Essa palavra, quando alguém se liga ao céu, resulta em milagre, resulta em cura, resulta em salvação, resulta em ânimo, e você precisa ser despertado, porque a tua fé está muito tímida, e você está sendo intimidado por coisas indignas. Maior é aquele que está em nós, maior é o Espírito Santo que está na tua vida, maior é o Deus que te chamou, maior é o Deus que é o resultado da tua vida, maior é o Deus que te carregou no ombro, maior é o Deus que tem te libertado, te ajudado, te moldado, te guiado. E você sabe o que você tem que fazer, você sabe para onde que você tem que olhar. Você sabe que tem que parar de ser um resmungão, uma resmungona. Você sabe que tem que parar de esperar tanto de pessoas e se posicionar com Deus. Você sabe que tem que parar de esperar a iniciativa de pessoas e se ligar mais em Deus. Porque não é a amargura que tem que ser divulgada, não. A suspeita de pessoas, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. Porque você é uma voz do que clama no deserto. Deus quer adoçar a tua vida com mel hoje. Amém? Levante a sua mão para cima, assim, as tuas duas mãos. Levante o seu semblante. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis o teu filho aqui, Senhor. Perdoe-me pelas distrações. Perdoa-me, Senhor, por esquecer quem eu sou. Uma voz do Senhor, aonde eu fui semeado, em nome de Jesus. E agora eu vou orar por você, meu irmão, e você vai dizer para Deus, você vai se comprometer com Deus. Deus vai usar as tuas mãos para orar por pessoas, e elas serão curadas. Deus irá usar a tua voz, Deus irá tomar as tuas palavras em evangelismo, e essas pessoas serão filhos da fé. Deus irá usar você em evangelismo, Deus irá te usar, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Isso, coloca a mão no teu peito. Deus é fiel.
Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor venha alcançar cada coração agora. Que o Senhor venha alcançar o entendimento de cada pessoa. O Senhor sabe dos limites e das distrações, sabe das torturas de cada coração. O Senhor sabe, meu Deus, dos temores, daquilo que tem intimidado essa tua serva, daquilo que tem tirado a atenção do teu servo. O Senhor sabe, meu Deus, de pessoas que estão preocupadas, ansiosos com a morte aqui, ansiosos, meu Deus, com tantas outras coisas que deveriam ser secundárias. Espírito Santo de Deus, que é a razão e que a tua palavra diz que nós podemos tudo no teu nome, Jesus, passar por aflições, terem abundância, porque é o Senhor que nos fortalece. Essas verdades sejam presentes na caminhada, que esse clamor ao perdido alcance nas áreas mais extensas, aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está desperdiçando os seus dons, aquela pessoa, Pai, que está distraída, recupera hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor alcance aquela pessoa que está deprimida, eu peço que o Senhor alcance e desperte aquela pessoa que está sem rumo, acomodada nos seus medos, escondido atrás de uma moita de desculpas, em nome de Jesus Cristo, se apoiando talvez em experiências dos outros. Mas, Pai, eu quero te pedir o despertar, eu quero te pedir o avivamento, eu quero te pedir que em nome de Jesus Cristo, essa pessoa saia da zona de conforto, essa pessoa saia, Pai, dessa condição depressiva, que haja um levantar, que haja, meu Deus, uma caminhada, porque onde o Espírito Santo está, há movimento, onde o Espírito Santo está, Pai, há um novo começo. Onde o Espírito Santo está, a cura, avanço, a ligação com o alto, a governo dos céus. Em nome de Jesus, envia os teus anjos agora aqui, onde houver uma pessoa enferma agora, emocionalmente, onde houver algum coração aflito, onde houver alguma mente ansiosa, onde houver uma pessoa que não consegue dormir, preocupado por alguma coisa que ouviu, onde houver uma pessoa triste, onde houver uma pessoa repetidamente, oh meu Deus, na angústia, neste momento o Espírito Santo vem com o teu bálsamo, vem, Pai, libertar deste monte de remédios, vem Jesus Cristo tratar, sarar, curar, e que os laudos médicos provem isso, no nome de Jesus. Pai, onde houver uma pessoa com alguma enfermidade física, seja qual for o nome, em nome de Jesus Cristo, alcança agora, regenera este corpo, regenera a saúde desta pessoa, revigora agora, porque o Senhor é Deus. Onde houver, Pai, uma crise na vida desta pessoa, nas tuas mãos nós entregamos, meu Pai, confessando que nós somos dependentes do Senhor, e dizendo ao Senhor, Pai, que enquanto o Senhor for prioridade nas nossas vidas, é o Deus que cuida de tudo. Pai, desperta o teu povo, em nome de Jesus, repreende Satanás, repreende a fala satânica, cala a boca dos demônios, meu Deus, porque se há um clamor que tem que ser estendido, somos nós, no teu nome, Jesus. Nós ligamos esta oração ao céu, em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Deus é bom.